Grande scout tem o Botafogo. Foi atrás de um treinador e achou um cara que sequer licença para treinar no Brasil. Tinha. Calma, eu sei que dá vontade de falar isso, mas não é verdade, não. Ontem o Seleção Sport TV e o André Rizek descascaram todo esse abacaxi com todas as informações que você precisa. E eu vou trazer a partir de agora para cá e você vai ver que não é bem assim que essa história do Vasco Matos é, não. Elias Manuel, meu xará, Manuel, rapaz, vai jogar no Botafogo. Sei que você está sonhando com um ano de grandes contratações, super mundial e tal, e no final do dia o Botafogo contrata um cara para o Molenbeek e bota para passar um tempo aqui. É complicado, meu camarada. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, estou aqui todos os dias trazendo três conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já somos mais de 155 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedo no like para você não perder absolutamente nada e me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir o canal do Manel e os conteúdos de Botafogo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Olha só, cara, vamos começar falando sobre o Elias Manuel. Vou até compartilhar a minha tela com vocês. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre esse cara, porque definitivamente ele não é um jogador conhecido da grande mídia, um cara que chega assim como o Igor Jesus, Vitor Sá chegou lá atrás, o próprio Adrielson e tantos outros, que o pessoal olhou assim, mas quem? Como é que é essa história? Pois é, Elias Manuel passou os últimos anos no New York Red Bull, mas foi trocado recentemente sem avisá-lo e não quer ficar no Real Salt Lake da Premier League. Então ele tinha ali um contrato com o New York, que o Botafogo, né, tipo, não tá... O Botafogo tem uma boa relação com os clubes da MLS, a verdade é essa. Devido a isso, será negociado com o Botafogo, que entrou em contato com uma oportunidade de mercado, já que o valor é considerado baixo, $1 milhão. Então tá aí, Elias Manuel. E uma coisa muito curiosa é que o Felipe Neto, né, esse cara que vocês gostam tanto nas redes sociais, porra, o Felipe Neto apareceu aí, cara, como setorista do Botafogo ontem, dando várias informações, até combatendo parte da mídia alternativa, dizendo que vocês não sabem é de nada e tudo mais. E eu fiquei lendo as coisas que o Felipe Neto postou e não cheguei na conclusão que sim, ele tem muita informação, mas ele não está muito certo, não. Tá? A verdade é essa. Mas tudo bem. Olha lá. Caso o RWD Molenbeek suba para a primeira divisão, há chances de Elias Manuel se tornar reforço da equipe belga no meio do ano. O atleta está muito perto de vir ao Botafogo para ser a terceira opção no banco de reserva para centroavante. Cara, impressionante, né? Você deve estar se perguntando, mas quem é esse ser humano? Da onde saiu esse cara? Eu vou te contar tudo a partir de agora. Elias Manuel é brasileiro, tá? No Gol, ele ainda está com a bandeirinha do Real Salt Lake. Ele não ficou feliz de se transferir para lá, não. O Elias Manuel tem aí 23 anos de idade, é um cara das categorias de base do Grêmio, tá? E jogou 3 temporadas lá no New York Red Bulls. Ele não fez, assim, uma grande temporada. A melhor temporada da carreira, de fato, foi a última. 9 gols, 1 assistência, 10 participações em gols em 40 jogos. Não é nada lá demais. Na última, ele também fez 10 participações em gols, 7 gols, 3 assistências em 37 jogos. Então, esse daí é o Elias Manuel. Vem comigo aqui, vamos no sofá score do Elias Manuel. Cara, impressionante, né? A gente cogitou tanto jogador bom, né? E aí você termina com o Elias Manuel, realmente eu sei que não é o que o torcedor estava imaginando. Um cara de 1,76 m de altura, pé preferido ao direito, é um cara destro, né? 23 anos. É um cara que sequer chega a uma nota 7 no SofaScore nos últimos 12 meses. Você que me acompanha, porra, não vou mudar o discurso, cara. Nota boa para você observar algum jogador é a partir de 7, né? Ele teve um bom mês ali em agosto, mas tanto antes quanto depois, bem abaixo, né? Na verdade, 6,7 é bem abaixo do 7, né? Mas, enfim, esse cara é centroavante. Ele não tem pontos fortes notáveis, segundo o SofaScore, mas ele tem pontos fracos notáveis. É um cara que não é bom no passe, não é bom no controle de bola e não é bom no duelo aéreo.
Essa situação dele não ser bom no duelo aéreo é uma questão preocupante, né, cara? Porque, porra, centroavante tem que ser bom no jogo aéreo, né? Ou deveria, pelo menos. Claramente, o Botafogo está contratando um cara, assim, vamos combinar? O cara para ser terceiro reserva. É a aposta da aposta da aposta, entendeu? Então, assim, tomara que dê super certo, mas a gente não tem como vir aqui enganar o torcedor do Botafogo dizendo que o cara, nossa, que contratação. Elias Manuel chegou e agora o Botafogo realmente vai ganhar o Super Mundial. Não, não é isso que vai acontecer. É uma contratação realmente que não deixa o pessoal aí muito animado. Bom, vamos falar de Vasco Matos. Falta de licença não impediria Vasco Matos de ser treinador do Botafogo. E segundo André Rizek, basta você pagar 50 mil dólares e você tira uma licença provisória. Então, no final do dia, o André Rizek, no Redação Sport TV, trouxe a informação que o Vasco Matos deixou de ser treinador do Botafogo por outros motivos, e não pela tal falta de licença. Pô, mas ninguém viu antes que o cara não tem uma... Calma, jovem, não é muito bem por aí, não. Olha aqui, ó. A notícia ontem foi que o Vasco Matos tem a licença da UEFA A e ele precisaria da UEFA Pro para poder assinar a súmula de competições da Conmebol. E aí, palavras do André Rizek, tá? Conversei com pessoas da CBF. Pegaria o fato dele vir trabalhar aqui sem uma licença e o caçar para assinar a súmula? Não pegaria. No Brasil não pega nada. Não tem esse problema. E na Conmebol também não tem esse problema. Você paga uma licença provisória que custa cerca de R$285 mil ou 50 mil dólares. Avisa que você não tem licença. Já aconteceu no Corinthians recentemente. E se compromete a tirá-lo o mais rápido possível. Salvo engano, inclusive, o Felipe Luiz não tem a tal da licença Pro. Mas o auxiliar do Flamengo tem, tá? Então tem essa situação aí também. Então não é esse o problema. Continua André Rizek. Por aquilo que eu apurei, eu sou obrigado a dizer o seguinte: o treinador tem razão quando diz que a situação é pública, de ele não ter licença. É pública mesmo, ele não tem a licença. Em Portugal, isso é muito sério. Aqui na América do Sul, por exemplo, se você não tem a licença, há uma permissividade para que o auxiliar assine a súmula. Isso já aconteceu várias vezes. Então, de novo, o Vasco Matos não deixou de ser treinador do Botafogo por conta da questão da licença. Olha que curioso, no final do dia, é essa história. O que acontece com o Vasco Matos em Portugal? Como é que ele dirige sem ter licença? Há hoje um overbooking de pedido de licença, ou seja, tem muita gente pedindo licença. Mais pessoas pedindo licença do que a capacidade de soltar licença. E Portugal não está dando conta da demanda, não está emitindo todas as licenças necessárias. Então, diante desse fato, o Vasco Matos conseguiu uma licença excepcional para trabalhar em Portugal. E esse assunto é público mesmo, não é segredo para ninguém que isso acontece em Portugal. Olha que loucura, né, cara? O GE informou que o Botafogo enxergou uma omissão do Vasco Matos sobre não ter a licença exigida pela Conmebol, o que acabou sendo um dos fatores para que o clube se retirasse da negociação. Cara, na boa, se a licença não é um problema, por que você não trouxe o cara que você queria trazer? Essa é a pergunta que fica para o torcedor do Botafogo. Beleza? Mas vamos lá. O Botafogo não soube dar licença e talvez, interpretando o texto que está publicado no GE, tenha sentido uma quebra de confiança pelo treinador não ter avisado. E aí, segundo o Rizek, sinceramente, não sabe se o treinador teria obrigação de avisar, já que é uma situação pública e ele poderia ter que trabalhar no Brasil. Não seria impeditivo. E ele também não sabe, segundo o André Rizek, se no Mundial de Clubes como funcionaria, mas aqui no futebol brasileiro, na Conmebol, ele conseguiria trabalhar nessas condições. O Botafogo talvez tenha falado, pô, tudo bem que é público, mas tudo bem que se você der um Google você acha, mas você não avisou a gente? E aí, cara, o Botafogo interpretou que o treinador deveria ter dito sobre a questão da licença. Eu acho que isso tudo é uma grande palhaçada, beleza? Sim, o Botafogo falhou nessa negociação, tá?
O Botafogo deveria ter um dossiê. Cara, gente, eu já falei para vocês sobre isso mais de uma vez. Eu trabalho no mercado corporativo. E o meu trabalho é montar dossiês, fazer investigações e coisas do tipo. Eu trabalho com compliance. Eu trabalho com conformidade. Beleza? Não existe a menor possibilidade do Botafogo não ter um dossiê completo que visse a questão da licença do Vasco Matos. Ah, o cara tinha que ter me avisado. Não, irmão, desculpa. Desculpa. É amadorismo. O nome disso é amadorismo, tá? Cara, vamos lá. Com toda a humildade do mundo, eu sou o cocô do cavalo do bandido dentro do mercado, não é isso? Senão eu estaria trabalhando no Google, na Oracle, em grandes empresas. Cara, se eu faço isso, se eu faço disso meu meio de vida, e sou bem remunerado por isso, diga-se de passagem, porra, como que o Botafogo não faz, cara? Como que o Botafogo não sabia? Ah, o cara tinha que ter me avisado. Porra, tu tá de sacanagem, mano. Não, é sério mesmo, tu tá de sacanagem que é isso que você tá argumentando, entendeu? Assim, para mim é de uma falta de noção absurda. Quem quiser comprar essa versão, que compre. Para mim, continua sendo amadorismo, que me preocupa muito. Que me preocupa muito. Eu vou até lançar uma série aqui no canal, eu vou falar com vocês sobre isso, sobre aquele livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Eu vou ler cada capítulo e eu vou produzir uma vez por semana um vídeo reagindo ao capítulo, interpretando, trazendo o meu repertório para dentro da interpretação daquele capítulo, para que vocês assim possam, de uma maneira, para quem não gosta de ler, conhecer o que está escrito naquele livro, que é uma referência da gestão do futebol, né? Que é o do Ferran Soriano, o cara que comanda o Grupo City, revolucionou Barcelona. Eu vou trazer para cá e eu vou te mostrar como o Botafogo ele realmente não faz várias das coisas que o livro, né, prega. E é impressionante isso. Mas, enfim, vamos falar aqui de Botafogo e Racing, né? Você vai assistir o jogo do Botafogo e Racing hoje na ESPN e na Disney Plus, ou Disney+. No estádio El Cilindro, o árbitro será o Felipe Gonzalez. O Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Danilo Barbosa ou Jair. Olha que interessante. O Jair já é cogitado. Claro que muita gente vai falar que o Danilo Barbosa deve ser o titular pela experiência e também pelo fato de você nunca ter visto o Jair com a camisa do Botafogo. Mas o Jair já pode ser titular hoje, ou pelo menos entrar no segundo tempo. É o que eu faria. Primeiro tempo, o Danilo Barbosa. Se estiver bem, ele continua no segundo. Se ele não tiver, você bota o Jair. E aí você vai ter o Alexander Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda. Alan e Marlon Freitas, olha que curioso, né? Que o Gregory não está disponível para essa partida. Savarino, Rafael Lobato ou Juan Cruz, Igor Jesus e Matheus Martins. O técnico vai ser o Cláudio Caçapa. Impressionante. O Botafogo tem alguns desfalques para essa partida. O Bastos vai ficar 6 semanas, não são 6 meses, 6 semanas fora. Parabéns. Parabéns, Carlos Leiria, por você ter conseguido acabar com o início de temporada do Bastos. Parabéns. Parabéns a quem botou o Carlos Leiria lá. Grande tomada de decisão de quem botou o Carlos Leiria lá. Tá de brincadeira, né? Mas enfim. O Arthur. Parabéns, Carlos Leiria. Você conseguiu lesionar o Arthur. Davi Ricardo. Arthur e Davi Ricardo, cara. Meu Deus do céu. Os caras conseguiram lesionar os caras antes mesmo de jogar 2, 3 partidas pelo Botafogo. Parabéns pelo planejamento. Cara, a gente sabe que tá tudo errado. Né? Nathan Fernandes tá poupado, né? Ele já chegou com uma lesão, mas aí, sinceramente, essa eu não boto na conta do Leiria. O Botafogo decidiu contratar um cara que tá lesionado, mas é uma lesão de grau leve, então o Botafogo imagina que nas próximas semanas o Nathan Fernandes estará disponível. Aí você tem o Jefinho, eternamente lesionado, e o Gregory, que cumpre suspensão da Libertadores, tá bom? Tomara que o Botafogo pelo menos arranque o empate. Pelo menos arranque o empate para a gente lotar o Newton Santos no jogo de volta e vencer a Recopa. 40 mil no Newton Santos, para mim, é obrigação, tá? Então, assim, você que é torcedor do Botafogo e me assiste, pelo amor de Deus, né? Não me inventa história de não lotar o Newton Santos. Ah, mas tá tudo uma bagunça, eu sei, a gente tá puto, mas o lugar de torcedor é no estádio, beleza? Galera, um grande abraço para vocês que ficam e fui!